Olá! Atualmente, nos exames de vestibulares mais modernos, podemos perceber uma maior frequência de situações relacionadas diretamente ao cotidiano, nas quais o raciocínio matemático é exposto de uma forma prática e útil. Dentre os assuntos que merecem destaque nesse aspecto, encontramos a estatística. E é nela que vamos falar hoje. A média que você precisa para passar de ano, o aproveitamento do seu time no campeonato, ou até mesmo a oscilação do índice de uma bolsa de valores, são exemplos concretos de como essa ciência pode nos ajudar a tomar decisões e compreender um pouco mais o mundo em que vivemos. Na estatística, além de tabelas e gráficos que são utilizados para organizar e representar informações, também existem medidas importantes que procuram caracterizar um conjunto de dados. Essas medidas podem ser classificadas em dois grupos: as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Dentre as medidas de tendência central, destacam-se a média aritmética, a mediana e a moda. Nas medidas de dispersão, temos a variância e o desvio padrão. Vamos começar estudando as medidas de tendência central. Para iniciar, imagine que quiséssemos saber como foi o desempenho de um aluno em geografia, por exemplo, através de suas notas. As notas foram 4, 7, 9, 7, 8, 3, 6, 9, 8 e 9. Observando o conjunto das notas com atenção, podemos identificar qual foi a maior nota, a menor e outros detalhes. Mas se a intenção fosse sintetizar esses valores, substituindo-os por um único número que caracterizaria o conjunto, poderíamos utilizar o conceito de média aritmética. A média aritmética simples dos valores de um conjunto X, formado por valores x1, x2, x3 e assim por diante, até xn, pode ser calculada da seguinte maneira. A média aritmética, representada por MA, é igual à soma dos valores do conjunto dividida pela quantidade de valores. Voltando ao caso das notas de geografia, o cálculo da média aritmética simples seria efetuado somando os valores e observando que são 10 valores, dividindo o resultado por 10. A soma dos valores resulta 70, que dividida por 10 é igual a 7. Assim, podemos dizer que a nota 7 caracteriza o conjunto das notas. Existem casos da média aritmética em que alguns valores se repetem ou têm um peso diferente no cálculo. Nessas situações, a média aritmética é ponderada. Para calcular a média aritmética ponderada dos valores do conjunto, em que o valor x1 tem peso P1, o valor x2 tem peso P2, e assim por diante, até o valor xn, que tem peso Pn, temos a média aritmética ponderada é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes P2, mais, até o último valor, xn vezes Pn. Tudo isso dividido por P1 mais P2 mais até Pn. Veja agora uma situação em que é utilizada a média aritmética ponderada pelas pessoas avaliadas. No eixo horizontal do gráfico, temos as notas que variam de 1 a 10. No eixo vertical, o percentual de candidatos para cada nota. Pergunta-se, qual o valor da média das notas obtidas pelos candidatos? As notas são os valores e as frequências são os correspondentes pesos. Assim, basta multiplicar as notas pelos respectivos pesos e dividir pela soma dos pesos. A soma dos produtos no numerador é igual a 546, como você pode observar. E a soma dos pesos no denominador é igual a 100. Assim, dividindo 546 por 100, encontramos o valor 5,46 para a média aritmética ponderada das notas dos candidatos que
que participaram do processo de seleção. Além da média aritmética, outras medidas que procuram caracterizar um conjunto são a mediana e a moda. Vamos começar pela mediana. Esta medida é utilizada para representar um conjunto por um valor que se encontra no centro do conjunto. Observe, por exemplo, o conjunto formado pelos valores 3, 7, 2, 6, 4, 3 e 5. Para encontrar a mediana, é necessário antes ordenar o conjunto. A ordem pode ser crescente ou decrescente. Se escolhêssemos a ordem crescente, por exemplo, o conjunto ficaria 2, 3, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma vez que o conjunto esteja ordenado, a mediana do conjunto é o termo central. No conjunto, o termo central é igual a 4. Logo, a mediana, representada por MD, é igual a 4. Observe que, nesse exemplo, a quantidade de termos do conjunto é ímpar e, portanto, existia um único termo central, que é a própria mediana. No caso de um conjunto apresentar uma quantidade par de termos, a mediana é igual à média aritmética dos dois termos centrais. Por exemplo, no conjunto já ordenado, 2, 2, 3, 5, 7 e 8, composto por 6 termos, 3 e 5, como a gente observa, são os termos centrais. Assim, a mediana é igual à média aritmética entre os números 3 e 5, ou seja, a mediana é igual a 3 mais 5 dividido por 2, que é igual a 8 por 2, ou seja, é igual a 4. Esses exemplos mostram que o cálculo da mediana não é uma tarefa difícil. Você sempre pode e deve ordenar o conjunto. Se o número de termos for ímpar, a mediana é igual ao termo central. Caso o número de termos seja par, a mediana é igual à média aritmética dos termos centrais. A mediana é uma medida de tendência central que procura dividir um conjunto dado em dois conjuntos com a mesma quantidade de elementos, de modo que 50% dos valores sejam menores e 50% sejam maiores que a mediana. Assim, por exemplo, se você sabe que o salário mediano de uma empresa é de R$ 800, então poderá concluir que 50% dos funcionários da empresa recebem menos. Por exemplo, no conjunto 2, 3, 3, 4, 5, 6 e 7, o valor mais frequente é o 3. Logo, a moda do conjunto, representada por MO, é igual a 3. Em outra situação, qual é a moda do conjunto 2, 4, 4, 5, 6, 6, 6 e 9? Observe que o valor 4 se repete, mas com menos repetições que o valor 6. Como moda é o valor mais frequente, a moda é igual a 6. A moda é uma medida que nem sempre existe. Por exemplo, qual é a moda do conjunto 2, 3, 4, 6 e 7? Como não existe um valor mais frequente no conjunto, podemos classificá-lo em amodal, ou seja, amodal é o conjunto que não tem moda. Uma particularidade importante da moda é que quando existe, ela pode não ser única. Por exemplo, qual seria a moda do conjunto 2, 3, 3, 4, 5, 5 e 8? Observe que os valores 3 e 5 ocorrem com frequência igual a 2, enquanto os demais ocorrem apenas uma vez. Nesse caso, o conjunto é bimodal. Posso dizer então que tanto 3 quanto 5 podem ser modas do conjunto. Se um conjunto possui mais do que duas modas, então ele é classificado em multimodal.
É o caso, por exemplo, do conjunto 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8 e 8. Como os valores mais frequentes são o 3, o 5 e o 8, qualquer um deles pode ser considerado moda do conjunto. Apesar de não ser tão utilizada como a mediana e a média aritmética, a moda pode servir para caracterizar o perfil de um grupo de atributos. Por exemplo, se observássemos a cor dos olhos dos nossos colegas de classe e quiséssemos utilizar uma cor para representar os olhos de todos os colegas, não seria possível utilizar a média nem a mediana, pois a cor dos olhos não é uma variável numérica, mas sim um atributo. Nesse caso, apenas a moda poderia ser utilizada no sentido de identificar um perfil da classe em relação à cor dos olhos de seus componentes. Aliás, provavelmente, a cor predominante seria castanho escuro. Você veja, por exemplo, que a moda, ela, numa situação que você tem que relacionar um atributo, ela seria a mais adequada. Cor dos olhos foi apenas um exemplo, mas, por exemplo, o salgadinho preferido no intervalo, ou o time do coração, a cidade em que nasceu, todas essas situações são situações que não é possível usar a média e nem a mediana, pois as variáveis não são numéricas, e sim um atributo. Por isso, a moda, apesar de não ser muito utilizada, nessas situações ela é ideal para identificar um perfil do grupo. Existem situações em que as medidas de tendência central não são suficientes para se caracterizar adequadamente um conjunto de valores. Observe, por exemplo, as notas de 2 alunos em História. 5. O aluno B tirou 10, 0, 10 e 0. Ambos os alunos possuem a mesma média aritmética, que é 5, mas apresentam variação bem diferente. Enquanto o aluno A é bem regular, não apresentando variação alguma em torno da média do conjunto, o aluno B apresenta grande irregularidade em torno dessa média. As medidas que estudamos até agora não permitem identificar quanto um conjunto variou apenas o centro desse conjunto. As medidas de dispersão nos auxiliam a medir a variação dos valores de um conjunto em torno da média aritmética, que é o centro do conjunto. As principais medidas de dispersão são a variância e o desvio padrão. É interessante, você observar, por exemplo, que dos 2 alunos, um só mantinha a nota 5, altamente regular, enquanto o outro apresentava uma irregularidade impressionante, 10, 0, 10, 0, ou seja, ele é mais irregular. E eu quero que você entenda também que a palavra regular nesse sentido não tem a ver com mediano, Algo como, por exemplo, você vai assistir um filme e alguém pergunta, você gostou do filme? Você fala, regular, não gostei muito do final do filme. Não é nesse sentido de nível que é o regular. Regular para nós é a pequena variação. Nesse sentido, por exemplo, se um aluno só tira 0, 0, 0, 0, 0, 0, dá para dizer que esse aluno nesse sentido é regular? Claro que dá. Um aluno que só tira 0, 0, 0, 0, 0 é super regular. Ele mantém a regularidade na nota 0. Por isso ele é regular. Também pode ser um time que só perde. É regular? Também. Um aluno que só tira 10. É regular? Também. Você entende nesse caso que o regular tem a ver com pequena variação e não o nível da variação. Ou seja, se é muito alto, muito baixo, assim, em torno do centro, como é que ele varia. Certo? Então, como exemplo, observe as notas de um aluno, 8, 3, 5 e 4. Inicialmente, vamos calcular a média aritmética dessas notas. Somando as 4 notas e dividindo o resultado por 4, obtemos 5.
Para calcular a variância, é preciso calcular os desvios das notas em relação à média aritmética. O desvio de cada nota é obtido diminuindo o valor da nota da correspondente média aritmética. Assim, o desvio da primeira nota é 8 menos 5, que é igual a mais 3. O resultado indica que a primeira nota está 3 pontos acima da própria média do conjunto, que é 5. O desvio da segunda nota é igual a 3 menos 5, que é igual a menos 2. Assim, a segunda nota está 2 pontos abaixo da própria média. O desvio da terceira nota é igual a 5 menos 5, que é igual a 0. Ou seja, a terceira nota é igual à própria média. A última nota possui desvio igual a menos 1, estando 1 ponto abaixo da média. Uma propriedade da média aritmética é de que a soma dos desvios em relação à média de qualquer conjunto é igual a 0. Assim, somar os desvios não permite o conceito de variância. Então observe, variância é igual à média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética. Representando a variância por V, temos que V é igual ao primeiro valor menos a média ao quadrado, mais o segundo valor menos a média ao quadrado, mais o último valor menos a média ao quadrado, dividido pela quantidade n de valores. Voltando ao exemplo anterior das notas, veja como podemos calcular a medida da variância. De cada nota, subtrai-se a média, eleva-se ao quadrado, somam-se os resultados e divide-se a soma dos quadrados por 4, que era a quantidade de valores. Assim, temos que a variância é igual a 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado dividido por 4. A variância, então, é igual a 9 mais 4 mais 0 mais 1 dividido por 4, o que dá 14 dividido por 4, resultando em 3,5 pontos ao quadrado. Nesse resultado, um aspecto interessante. A variância, ela é sempre medida no quadrado da unidade dos dados, pois os desvios foram elevados ao quadrado no cálculo. Então, para retornar à unidade dos dados, podemos utilizar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. No exemplo anterior, a variância era 3,5 pontos ao quadrado. Logo, o desvio padrão é igual à raiz quadrada de 3,5 pontos ao quadrado. O resultado é aproximadamente 1,9 ponto. É importante destacar que, embora tanto o desvio padrão quanto a variância possam ser utilizados como medidas de dispersão, o desvio padrão apresenta a vantagem de ser medido na mesma unidade dos dados, o que facilita muito comparações e análises. Quanto menor é o valor do desvio padrão, menor é a variação e, portanto, mais próximos os valores estão uns dos outros. Por outro lado, quanto maior é o desvio padrão, maior é a variação e, assim, mais distantes os valores estão uns dos outros. Existe um valor mínimo para o desvio padrão? O desvio padrão ou a variância são iguais a 0 somente quando todos os valores do conjunto são iguais. 0 é o valor mínimo do desvio padrão. É interessante observar que o desvio padrão, na maioria das coisas que a gente tem hoje, é uma medida que reflete a qualidade de um produto ou de uma especificação ou de um serviço. Uma coisa que eu posso te dizer, assim, que a gente pode comparar no dia a dia, é, por exemplo, o uso do desvio padrão para verificar a qualidade do serviço bancário, por exemplo.
Hoje, a maioria dos bancos, quando você chega, você pega uma senha, né, e o atendimento é por uma única fila. E nessa única fila, quando chega a sua vez, são distribuídas, as pessoas são distribuídas nos guichês nessa fila única. Antigamente, os bancos tinham uma fila para cada guichê. Então imagine, por exemplo, você, num dia que você não estava com muita sorte, queria ser atendido rapidamente, chegou no banco e numa fila em que não havia muitas pessoas, foi aquela que você escolheu, e você teve a infelicidade de pegar alguém que talvez trabalhasse para uma empresa e tinha lá 147 cheques a serem compensados. Então você viria, né, que as outras filas teriam atendimento rápido, facilitado, e você ficaria ali por uma infelicidade esperando muito. Por quê? Porque a fila que você escolheu, você pegou uma pessoa que tinha muita coisa para ser feita. O que aconteceu? Aconteceu que você, dependendo da fila que você escolhia, você podia ser atendido mais rápido ou mais devagar. Então, a variação dos tempos nesse tipo de atendimento é maior e, portanto, a qualidade do serviço diminui. Com uma fila única, o que acontece? Todos os documentos, transferências, cheques que têm que ser feitos, compensados e tudo mais, ou seja, vão ser feitos de qualquer jeito. Portanto, a média do tempo de atendimento tanto faz se a fila é única ou são várias filas. A média é a mesma. Mas qual é a diferença entre uma fila única e várias filas para vários guichês? Uma fila para cada guichê. É que quando você separa uma fila para cada guichê, a variação do tempo aumenta. E, portanto, você podia demorar talvez um tempo muito grande ou talvez muito pequeno. E isso causa insatisfação, porque daí você começa a comparar pessoas que são atendidas mais rápido e outras com mais demora. E, portanto, o desvio padrão te ajuda, por exemplo, a você tomar uma decisão melhor. Aí você poderia até dizer, mas por que não se faz isso nos supermercados, né? Os supermercados têm, a não ser que tenha a fila de caixa rápido, né? Essa fila de caixa rápido, você até pode ter assim, mas por que não se faz, por exemplo, uma fila única para os carrinhos, né? Não dá para fazer isso porque fisicamente não dá para você organizar o supermercado de forma a atender uma fila única de muitos carrinhos. Imagine como seria, né? Fisicamente a estrutura e a distribuição dos carrinhos. Por isso só dá para fazer quando é pequena a sacola e, portanto, na caixa rápida isso funciona, para os carrinhos não. Outra coisa que a gente pode dizer é, por exemplo, a especificação de um produto, né? Quando você compra, por exemplo, 1 quilograma de arroz, digamos, imagine se a variação fosse grande dessa massa de arroz. Digamos, você compra 1 quilograma e de repente vem 1 quilograma e 100 gramas, ou vem 900 gramas. Imagine se a diferença fosse muito grande entre o que está especificado no produto e o que você compra. Sem entrar no mérito se você teria mais produto ou menos produto, você deixaria de comprar esse produto. A empresa também teria problemas na fabricação. Ou seja, o desvio padrão pequeno melhora também a qualidade e a especificação dentro das normas na venda desse produto. Então são coisas interessantes que a gente tem no nosso dia a dia que podem ser utilizadas como medidas de tendência central no nosso mundo real e vivo, né? Bom, com isso nós encerramos nossa participação. Os conceitos estudados hoje são importantes e certamente estarão presentes em exames e vestibulares que você enfrentará. Continue estudando e tenha certeza de que você ainda atingirá todos os seus objetivos. Um forte abraço.